Meus amados, nós damos a todos vocês que estão conosco nessa noite as boas-vindas para que juntos possamos não somente adorar a Deus, mas também ouvir da sua palavra. Alguns meses atrás, só para a gente exemplificar essa questão de crianças participando do culto, porque tem pais que alimentam o mito de que as crianças não acompanham, não é? O nível das mensagens. Eu preguei em cima de Hebreus capítulo 6, um texto delicado e muito difícil, né? E as crianças ficaram aqui. A Loli, de Edinho e Lídia, estava anotando o sermão, né? Eu dei um papelzinho para ela para anotar o sermão. E as anotações delas me surpreenderam. Compreendeu muito bem o texto e fez perguntas profundas, né? Então, Deus fala ao coração de todos nós, desde o menor até o maior, e é nesse intuito que eu gostaria de chamar a sua atenção para ficarmos atentos ao que nos ensina a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus de novo, né? Estimulados pelas anotações de Loli. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11 dessa vez. Hebreus capítulo 11, versos de 1 em diante. Por favor, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Acompanhe com atenção, é um texto longo, todo o capítulo de Hebreus 11. Diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos
tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, somos muito agradecidos, ó Pai amado, pelo privilégio que temos de estar aqui diante do Senhor. Somos o teu povo, a igreja de Cristo Jesus. Tu és o nosso amado, tu és o nosso Criador, tu és o nosso Redentor. E estamos aqui, Senhor Deus, para bendizer o teu nome, cantar louvores ao Senhor, falar das tuas maravilhas. Estamos aqui também, Senhor, para confessar a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, como somos de fato e verdade inadequados diante de um Deus grandioso e santo como tu, Senhor. Mas também te louvamos agradecidos, porque o Senhor nos providenciou perdão aos nossos pecados, nos libertou da condenação e das trevas pelo sacrifício do teu Filho naquela cruz. Louvamos o teu nome, porque em Cristo podemos ser acolhidos na tua presença. Em Cristo podemos estar diante do Deus Santo, Rei da Glória, e sermos aceitos e acolhidos como filhos. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. Estamos aqui também para dedicar ao Senhor as nossas vidas, consagrar ao Senhor aquilo que temos e possuímos, Senhor, porque provém das tuas boas mãos e nós reconhecemos isso. Estamos aqui também, Senhor Deus, na expectativa de que o Senhor nos fale ao coração. Nesse momento, ao abrir a tua palavra, ao ler a tua palavra, que o teu Espírito tome este lugar, Senhor, que ele fale aos nossos corações, que ele possa abrir os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua palavra, Senhor. Revela graça a cada coração presente aqui nessa noite. Senhor Deus, faz com que saiamos daqui convictos de que estivemos diante do Deus da glória e a nossa vida foi transformada por Ele. Renova as nossas vidas, alivia o nosso pesar. Vem, Senhor Deus, socorrer as nossas angústias. Faz com que saiamos daqui leves, que toda a nossa carga e os nossos fardos estejam diante do Senhor, que veio para levar esses fardos sobre si e nos propõe a sua graça e o seu fardo que é leve e suave. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que se encontra aqui nesse lugar e fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Irmãos, eu ontem, acho que foi ontem, estava revendo a retrospectiva 2014 e confesso que nem terminei direito, mas saí muito deprimido, né? Foi um ano difícil, cheio de decepções, cheio de violências no mundo, cheio de coisas tristes, o nosso país mergulhado em corrupção, um descrédito violento quanto aos governantes, e isso é péssimo para a alma de qualquer ser humano. É péssimo para uma nação. O mundo em violência, em guerra, movimentos radicais se levantando contra cristãos, contra minorias. E a gente tem experimentado dias difíceis. Não sei se você tem conseguido acompanhar, mas muitos cristãos nos países islâmicos, nas mãos de grupos minoritários, radicais e fundamentalistas do islamismo, têm sofrido, têm morrido
mortes terríveis, populações inteiras de vilas têm sido dizimadas por causa da sua fé. Nós ainda vivemos num país tranquilo, mas foi um ano difícil para muitos cristãos que estão espalhados por esse mundo, sofrendo por causa de sua fé, de sua convicção, do seu compromisso com Cristo. E eu gostaria de que a gente pudesse, nessa noite, pensar sobre isso e também clamar a Deus e orar a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida desses irmãos que estão espalhados pelo mundo. Mas eu gostaria de usar isso para nos desafiar a também fazer uma retrospectiva em nossa própria vida. Acredito que sempre que chega o final de um ano, a gente para um pouco para fazer um balanço de como foi a nossa vida. Esse balanço, ele aborda vários aspectos, às vezes projetos que nós tivemos de crescimento acadêmico, intelectual, às vezes projetos de planejamento econômico, de alcançar alguns objetivos, de comprar algumas coisas, às vezes são projetos também relacionais ou emocionais, nós nos preparamos para alguma coisa, para um casamento, uma formação de um filho, um casamento de uma filha, são tantas coisas que a gente vai planejando na vida e a gente vai avaliando, e também a nossa própria vida espiritual, como é que ela andou, como é que ela se comportou, se nós crescemos espiritualmente, se nós não crescemos, se nós não conseguimos obter alguns objetivos espirituais que colocamos na nossa vida, na nossa família. É um momento de avaliação, é um momento de análise, é um momento de balanço na nossa vida, é um momento de retrospectiva. O texto de Hebreus nos ajuda muito nisso, e eu gostaria de usá-lo para ajudar você. Estamos chegando ao final de mais um ano. Esse é o último culto do ano, se você não se apercebeu, não é? Estamos no dia 28 de dezembro de 2014. E geralmente nessa época fazemos esse balanço. Eu gostaria de lhe ajudar nessa tarefa. Deixe-me fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Primeira delas, você se considera um cristão maduro, espiritualmente falando? Você se preocupa com isso? Você entende que quando a Bíblia fala de que uma pessoa que encontrou a fé em Cristo, ela nasceu de novo? Você compreende quando a Bíblia usa uma linguagem de que nós somos crianças em Cristo? Quando o escritor diz que leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois crianças. Ele está falando de vida espiritual, de desenvolvimento espiritual. Uma pessoa, ao nascer de novo, ela começa a aprender o beabá da vida cristã. Deus coloca dentro do novo crente o seu Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem produz, quem provoca e quem desenvolve em nós a santificação. E nós vamos crescendo espiritualmente, conseguindo vencer determinados pecados que muitas vezes eram muito fortes e presentes em nossa vida, e nós vamos nos desvencilhando desses pecados e vencendo e caminhando e tendo outros desafios pela frente que a gente ainda nem percebia que existia na nossa vida. E a vida cristã é uma luta contra essa natureza caída e pecaminosa que existe. Quanto mais nós aprendemos a depender do Espírito Santo, quanto mais nós nos utilizamos dos meios de graça que Deus nos concede, mais crescemos e desenvolvemos espiritualmente. Ficamos mais maduros. A Bíblia usa uma outra expressão dizendo que todos nós somos santificados ou talhados pelo Espírito Santo para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Ele é o varão perfeito, do qual deveria ser o nosso modelo, a nossa inspiração para sermos semelhantes e parecidos com Cristo Jesus. Nós vemos na morte de Estevão aquelas doces palavras num momento tão doloroso e difícil, quando ele estava sendo apedrejado pelas pessoas que endureceram o coração e não queriam ouvir da mensagem do Evangelho, afirmando que Jesus era o Messias, e ele era apedrejado. E as palavras de Estevão foram as palavras de Jesus na cruz: Pai, não lhes imputes este pecado.
Isso demonstra ou revela a maturidade espiritual de alguém que estava sofrendo contra ele por querer o bem dos outros, todo aquele mal. E parece-me que as dores, né, das pedradas que eram lançadas contra ele, e deve ser algo muito terrível, foi superado por uma graça maravilhosa a ponto dele orar a Deus para conceder perdão aos seus algozes. Você se considera um cristão maduro? Você consegue medir o grau de crescimento ou da sua espiritualidade? Faça uma análise de sua caminhada cristã. Que nota você se daria? Ainda nessa análise de sua vida, você seria capaz de identificar alguma área ou algumas áreas em que você se sente vulnerável ao pecado? Porque nessa avaliação, a gente não vai olhar só para as coisas positivas, mas principalmente nós conseguimos olhar para as coisas que ainda não conseguimos vencer. Quais aquelas áreas da minha vida das quais eu me sinto mais vulnerável? Uma área onde você se sente mais tentado, mais atacado pelo inimigo. Uma área onde você se sente mais, onde a pecaminosidade, a natureza caída lateja mais forte. Todos nós somos pessoas que carregamos essa natureza caída em nós. E diferentemente, ela se manifesta de um jeito aqui, de outro jeito ali. E nessa avaliação, nessa retrospectiva, nós precisamos aprender a identificar as nossas vulnerabilidades, onde o pecado é mais forte na nossa vida. Mas deixe-me ainda fazer algumas observações ou considerações acerca dessas perguntas que lhe ajudam a analisar a sua vida. Qualquer resposta precipitada ou extremada, tanto da área negativa, não, eu sou um pecador miserável, não tem jeito para mim, não. Ou de outra área positiva, não, eu me acho que eu não sou nem pecador. Qualquer resposta extremada ou precipitada tende a ser superficial ou simplista. E isso é preocupante e bem provável fruto de uma avaliação inadequada. Mas também essas são questões difíceis de responder. No entanto, são por demais necessárias, pois só poderemos vencer etapas e avançar em nosso crescimento espiritual ao tratar essas áreas da nossa vida. Todas as pessoas citadas aqui em Hebreus capítulo 11 são exemplos e estímulo para a vida dos cristãos, para a minha vida e para a sua vida hoje. Elas são chamadas de os heróis da fé. A galeria da fé, a galeria dos heróis da fé. O Espírito Santo de Deus inspirou o autor sagrado a registrar o nome dessas pessoas para nos servir de exemplo e de estímulo. Agora é interessante que a própria palavra de Deus faz questão de mostrar que todas essas pessoas cometeram pecados e falharam algumas vezes em suas vidas. Não há aqui nessa relação nenhum que escape disso. Todos eles que são colocados como exemplo e como estímulo e como modelo para nossas vidas caíram e tropeçaram. E a Bíblia não faz cerimônia de dizer essas coisas, de expor essas coisas. Todas elas tiveram seus tropeços, suas imperfeições, seus impulsos pecaminosos, que levaram-nas a amargar derrotas em determinados momentos de suas vidas. Alguém pode perguntar, então por que ocupam a galeria dos heróis da fé? Porque apesar dos seus tropeços, Deus, com sua graça inefável, com sua graça maravilhosa, as tratou, levou-as ao arrependimento, as perdoou, curou suas feridas,
restaurou-lhes a dignidade perdida e depois as usou como exemplo de sua infinita graça, para a sua glória, para nos ensinar algo maravilhoso. É pela graça e pela graça somente. Que não há entre nós nenhuma pessoa aqui capaz de se arvorar a reivindicar um lugar nessa lista pelos seus próprios esforços. Porque não há entre nós aqui um justo, nem sequer um. Todos nós somos pecadores. Todos nós, como diz o Matuto, né, somos bananas do mesmo cacho. Não há nenhum justo entre nós. E essa galeria nos aponta para a graça de Deus. Essas pessoas estão aqui por graça e por graça somente, não por causa dos seus méritos. No texto de Hebreus capítulo 11, o Espírito Santo, inspirando o autor sagrado, faz duas afirmações acerca dessas pessoas do passado que gostaria de destacar aqui com vocês. Não sei se vocês perceberam na leitura do texto, mas olhe o verso 16, a segunda parte desse verso. Diz que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Anote isso, por favor. Um bando, uma relação de gente imperfeita, de gente que caiu e que pecou, e que Deus está colocando na galeria de heróis para nos servir de exemplo e de estímulo, por causa da operação da graça de Deus na vida dessas pessoas. Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. E o versículo 38, primeira parte do verso, diz que são homens dos quais o mundo não era digno. Essas duas expressões me surpreendem. Encarecem a graça de Deus e a misericórdia de Deus, porque não é pela performance, ou pelo esforço, ou pelo mérito de nenhum deles, mas somente a graça de Deus operando e a sua misericórdia na vida dessas pessoas. Descobrimos que esses heróis do passado, esses gigantes de Deus, não eram super-homens ou super-crentes. Eles eram iguais a nós, falhos e pecadores. Descobrimos que nós somos iguais a eles. Eles foram considerados por Deus como heróis da fé e estão em sua lista, em sua relação, na galeria da fé, apesar de terem sido falhos, tendentes ao pecado, assim como nós somos, e também estamos na lista de Deus. Temos os nossos nomes escritos no livro da vida, é a afirmação de Apocalipse. Nós, os que cremos no Senhor, gostaria de chamar a sua atenção para tratarmos desse tema, aprendendo a lidar com as imperfeições da natureza caída e depender da graça de Deus para viver uma vida cristã vitoriosa. Isso é o segredo da vida cristã. Não esconder o que somos. Somos pecadores redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, mas pecadores. Não precisamos esconder isso. Não precisamos negar isso. Temos que ter a coragem de admitir isso e confessar isso a Deus, para que a graça dele seja abundante nas nossas vidas. Primeiro, eu gostaria de considerar a vida de alguns exemplos da galeria da fé, para corroborar o que eu estou falando para vocês aqui. Vamos analisar a vida de algumas dessas pessoas que são colocadas aqui, de forma rápida. Nessa análise das vidas, faremos 3 perguntas e procuraremos responder a essas perguntas. Por qual motivo o nome dessa pessoa ou dessas pessoas estão aqui na galeria dos exemplos da fé? Por qual motivo? O que o texto nos diz? Por que Deus colocou o nome dessas pessoas aqui? Segunda pergunta: há alguma fraqueza espiritual conhecida? Ou algum pecado narrado na Escritura
que essa pessoa cometeu em sua caminhada com o Senhor? Qual ou quais? E terceiro, como Deus a tratou? Qual foi o desfecho da vida deles? Sua queda ou pecado o impediu de ser considerado por Deus como exemplo a ser seguido? Eu queria que nós respondêssemos essa pergunta ao avaliar, por exemplo, a vida de Noé. O texto nos diz no verso 7 do capítulo 11: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O nome de Noé está aqui porque ele foi instruído por Deus acerca do dilúvio, que significa que ele tinha relação com Deus. O nome de Noé está aqui porque ele era temente a Deus, diz o texto, e obedeceu a sua revelação, contrário a tudo. Construiu uma barca grande, uma arca grande, quando nem tinha chuva naquela terra. Passou anos e anos sendo gozado por todas as pessoas, mas ele, instruído por Deus, obedeceu e construiu, aparelhou uma arca, e com isso salvou a sua vida e sua família, e se tornou herdeiro da justiça, diz o texto. Mas Gênesis capítulo 9, verso 20 em diante, nos fala o que aconteceu depois com a vida de Noé. Noé se embriagou, plantou uma vinha, entediado com a terra que estava sendo reconstruída, planta uma vinha, se embriaga e se pôs nu diante dos seus filhos. Mas Deus o tratou, Deus o perdoou. Temos outro exemplo aqui também, Abraão. Por que Abraão está aqui num relato tão longo, né? Quando começa no verso 8 falando dos patriarcas? Abraão está aqui porque ele, quando chamado por Deus a sair da sua terra e da sua parentela e ir a uma terra distante, a qual sequer sabia onde ficava, obedeceu ao Senhor e foi confiado na palavra do Senhor. O nome dele está aqui porque ele, quando posto à prova, Deus lhe pediu em sacrifício o seu filho, o seu único filho, se dispôs a obedecer, porque considerou, diz o texto, que Deus era poderoso para até ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas noutras ocasiões, ou noutra ocasião, Abraão desobedeceu a Deus indo para o Egito, por causa da fome que tomou a terra. Não confiou na providência de Deus. Lá no Egito, para salvar sua própria pele, teve que mentir sobre sua esposa Sara, dizendo que ela era sua irmã, fazendo com que ela se passasse por sua irmã, a expôs a adultério, a expôs a ser possuída por outro homem. E como é que Deus tratou esse homem? Deus o tratou, Deus o perdoou, Deus o conduziu ao arrependimento, Deus o restaurou e fez desse homem o pai da nação de Israel. O que dizer de Sara? O nome dela está aqui porque ela teve a Deus por fiel quando da promessa de lhe dar um filho, mesmo sendo ela estéril e avançada em dias. O nome dela está aqui porque ela creu e veio a ser mãe da grande nação de Israel, da qual veio o Messias para salvar o mundo. Mas Sara, antes desse filho vir, propôs ao marido se deitar com sua escrava para ter dela filhos, para lhe gerar filhos. Ela sofreu as consequências de sua desobediência, de sua precipitação, da sua não confiança em Deus.
ela trouxe sobre a nação de Israel, da sua descendência, uma nação paralela que, diz o texto, seria como um jumento selvagem, ele daria coice a vida toda. E é dessa descendência de Ismael que vem a geração que hoje é a religião islâmica e os muçulmanos. Mas Deus a tratou, a perdoou, a restaurou e coloca Sara como modelo e exemplo de fé a ser seguido. O que dizer de Moisés aqui no texto? Por que o nome dele está aqui? Porque desde o seu nascimento, quando foi ocultado pelos pais, por causa do decreto de Faraó, de que os filhos homens nascidos dos israelitas deveriam ser mortos pelas parteiras, a vida de Moisés foi um milagre desde o começo. O nome dele está aqui porque Moisés, quando adulto, abriu mão dos privilégios da vida palaciana e preferiu viver com o seu povo Israel como escravo. O nome dele está aqui porque ele conduziu o povo de Deus à terra prometida em obediência à ordem do Senhor. Mas Moisés, quando moço, assassinou um egípcio. Foi arrogante quando, conduzindo o povo à terra, irado pela dureza do coração daquele povo, numa crise de impaciência e fúria, Moisés feriu a rocha que representava Jesus. Deus o tratou. Deus o conduziu ao arrependimento. Alguns dizem, mas Deus não deixou que ele entrasse na terra de Canaã, terra prometida. Eu digo, leia de novo, observe direito. Ele não entrou naquela Canaã terrena, mas naquele dia ele entrou na Canaã celestial, na cidade celestial, como o texto de Hebreus diz que todos nós deveríamos almejar e nos considerar peregrinos nessa terra. O que dizer de Davi? Davi está nessa relação porque a Bíblia declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alguém aberto à voz do Senhor. Pessoa que se colocou nas mãos de Deus para cumprir a sua vontade. Mas num determinado momento de sua vida, quando o rei, cheio de poder, Davi relaxou em sua vigilância e deixou conduzir-se pelos desejos pecaminosos de seu coração. Envolveu-se com uma mulher de um amigo e tornou-se alvo de um drama terrível que resultou na morte do marido enganado. Arquitetou e planejou uma situação para que o homem viesse da guerra para sua casa e pudesse se deitar com sua mulher e não iria desconfiar da gravidez dela. E quando isso não aconteceu, quando os seus planos foram frustrados pela dignidade do seu soldado, Davi providenciou que aquele comandante ficasse à fronte de uma batalha e morresse. Talvez por consequência disso, foi um pai ausente e a desgraça rondou a vida de seus filhos. Aconteceu incesto na família de Davi, estupro, ódio, assassinato entre os seus filhos. Mas nós lemos nessa noite 2 salmos que fala do arrependimento desse homem, quando Deus conduziu um profeta para quebrantar o coração do rei Davi. E Deus o levou ao arrependimento, o levou a assumir o seu pecado, o levou a admitir a sua culpa, a vergonha pública. E Davi foi restaurado, perdoado. E Deus lhe resgatou a dignidade perdida pelo pecado. O que dizer de Sansão?
foi levantado por Deus para libertar o seu povo do domínio filisteu. Recebeu de Deus um poder físico como ninguém para cumprir sua missão. Era temido por todos os filisteus e todos os povos da região, mas por causa de uma desobediência quanto a escolher como esposa uma mulher que não temia o Senhor, amargou uma decepção violenta que lhe causou um trauma emocional tão grande, que lhe trouxe um desajuste na área amorosa, e ele se entregou aos prazeres e orgias, negligenciou sua missão e vida com Deus. Consequentemente, experimentou a desgraça, a humilhação do povo filisteu. Mas ao arrepender-se e consertar sua vida com Deus, mesmo em sua morte, cumpriu o propósito pelo qual fora levantado por Deus, libertar o seu povo do domínio filisteu. Deus tratou com todos esses homens. Deus e a palavra de Deus não esconde o pecado e a falha dessas pessoas. Em nenhum momento a Bíblia faz isso. E alguém pode perguntar, mas por que eles estão aqui? Porque não é pelo mérito humano, meu querido, é por graça. E eles estão aqui para nos ensinar que a semelhança deles, somos todos assim também. Que precisamos cuidar da nossa vida, cuidar do nosso coração. Deus nos ensina, por sua graça, a lidar com a natureza caída e pecaminosa que há em nós, e não nos deixar vencer ou dominar por ela. Hebreus capítulo 12, depois de fazer a relação dessa galeria de heróis, Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 4 nos diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta na glória, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O que devemos fazer diante de um número tão grande de testemunha? É a pergunta que se levanta aqui no texto de Hebreus capítulo 12. O que devemos fazer? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos aponta, a Bíblia nos diz: devemos, em primeiro lugar, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que insistentemente nos assedia. O pecado é um embaraço na vida de um cristão. O pecado é um peso que nos impede de viver livremente a vida com Deus e para Deus. O pecado insistentemente, como um tenaz, nos assedia, cola, insiste em permanecer na nossa vida. Paulo, o apóstolo, faz a reflexão dos seus dilemas com relação a isso, quando diz: eu sou um homem miserável, porque o bem que desejo fazer não consigo, o mal que detesto está sempre diante de mim. Quando quero fazer o bem, encontro dentro de mim uma lei que guerreia contra a minha consciência e me empurra para fazer o que é mal. Todos nós somos assim. Todos nós lidamos com essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Todos nós temos que ser vigilantes para com ela. Todos nós temos que ter consciência disso. O pecado é um embaraço na vida de muitos cristãos. Envergonha, traz vexame, traz blasfêmia ao nome de Deus e do Evangelho, enlameia o testemunho de Cristo. O pecado é um peso que
que nos impede de gozar uma vida livre com Deus. O pecado é algo que nos traz pesar. É Deus que nos dá a graça necessária para nos livrar do pecado. Santo Agostinho, em suas crises, foi um jovem muito mundano. Nasceu num lar cristão, sua mãe era uma mulher cristã. Sua mãe nunca desistiu de orar pela vida de Agostinho, Mônica. E Agostinho, quando tomou consciência e quando lutou com Deus para se libertar dos vícios do pecado da sua juventude, lá em suas confissões, em uma de suas orações, ele diz assim: dá-me o dom da castidade, Senhor. Mas ainda não. Estava ainda fortemente preso ao sexo, diz ele. Sentia-me ainda preso ao passado. E por isso gritava desesperadamente: por quanto tempo? Por quanto tempo? Direi ainda amanhã, amanhã, hoje não. Por que não agora? Escreve ele em sua oração. Por que não por fim agora a minha indignidade? E ele ouvia uma voz nesse momento, do outro lado, nessa sua agonia: toma e lê, toma e lê. Ouviu a voz de uma criança brincando no jardim. Tomei o pergaminho que em meu desespero havia jogado fora e leu em Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. E ele disse que foi liberto por Deus, teve uma coragem da graça de Deus para dizer: amanhã não, é hoje que eu vou vencer isso na minha vida, tirar essa indignidade que pesa sobre mim, que me impede de gozar prazer e vida com Deus, que como um tenaz me assedia e fica me levando à queda e ao pecado. Desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós não conseguimos isso pela nossa força, mas Deus concede a sua graça para todo aquele que busca. Agostinho dizia: eu fui um homem depravado, eu fui um jovem entregue às orgias, mas Deus, pela sua graça, me libertou. A doutrina mais cara de Santo Agostinho é a doutrina da graça. Foi sobre o que ele mais escreveu com mais profundidade: a doutrina da graça. A capacidade sobre-humana que Deus concede ao homem para vencer o pecado. E está à disposição de todos nós. Basta buscar, basta querer, basta pedir a Deus graça, para que Ele nos faça desembaraçar do peso e do pecado que insistentemente nos assedia. Como você tem lidado com isso? Que áreas da tua vida latejam, pulsam, tentam você? Quais são as áreas que você percebe a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, onde a natureza caída é mais forte em você? Eu queria dizer para você: Deus lhe tem graça para que você possa vencer e não ser subjugado pelo pecado. Desembarace de todo o peso e do pecado que insistentemente te assedia, te segura. Deus tem o remédio pelo qual você pode sair vitorioso disso. Mas o texto nos diz mais. Diz que devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, diz o verso 12, ainda, o capítulo 12, verso 1, na segunda parte. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Desembarace do peso do pecado e corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Deus nos escolheu e nos chamou para sermos santos
e irrepreensíveis, é a afirmação de Paulo quando escreve aos Efésios capítulo 1, no verso 4. Deus não nos chamou para vivermos apanhando de pecado. Deus não nos chamou para vivermos comprometidos com a carne. Deus não nos chamou para sermos cristãos derrotados pela natureza caída que ainda habita em nós. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É o que nos diz o texto em Efésios capítulo 1, no verso 4. Ele nos predestinou, Ele nos justificou, Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não conseguimos fazer isso na nossa força, meus queridos. É graça somente. E o apóstolo Paulo começa aquela carta no capítulo 1 dizendo isso. Nós devemos bem dizer a Deus por todas as bênçãos espirituais que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. E uma dessas bênçãos é que Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Eu queria dizer para você, se você tem apanhado do pecado, se você não tem conseguido vencer alguma área de natureza pecaminosa na sua vida, eu queria dizer, Deus não te chamou para isso. Ele não te chamou para estar apanhando de pecado. Ele não te chamou para viver uma vida com esse peso sobre você. Ele chamou para que você fosse livre, para que você fosse santo como Ele é santo, para que a sua vida fosse referência para outras vidas. Deus nos escolheu e nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Essa é a carreira, a vocação que nos está proposta em Cristo Jesus. Ser santo e ser irrepreensível diante de Deus não significa ser perfeito. Entenda isso. Mas ser perseverante. Correr com perseverança. Nessa corrida, eu posso tropeçar, eu posso cair, mas eu não vou ficar prostrado no chão. Eu me levanto, eu tenho o sangue de Cristo que me é suficiente para perdoar e purificar de todo o pecado, se eu com sinceridade confesso a Ele a minha fraqueza e queda. Mas levanto-me, confesso, restauro a minha vida e continuo com perseverança a carreira que me está proposta. É isso que é ser santo e irrepreensível perante Ele. O apóstolo Paulo nos explica muito bem isso. Ele, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, ele nos diz, quanto a mim, não julgo ter alcançado essa perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para aquilo pelo qual eu fui conquistado e chamado por Deus. Devemos correr, não olhando para trás, para o pecado, para o fracasso, para o tropeço. Tem gente que vive a vida ainda se castigando pelo passado. Meu querido, creia. Se você se arrependeu com sinceridade, se você confessou a Deus o seu pecado e culpa, esse pecado e culpa foi purificado, foi perdoado em Cristo Jesus. A Bíblia afirma isso com tanta clareza. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos purifica do pecado e de toda a injustiça que temos praticado. Creia nisso e corra com liberdade a carreira que lhe está proposta. Não olhe para trás. Paulo diz, não olho para trás, eu olho para frente. Olho firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. É para Ele que eu tenho que olhar e colocar os meus olhos. O escritor de Hebreus diz, considerai, pois, atentamente nele, não tire os olhos dele. Ele é a nossa inspiração, Ele é a nossa garantia, Ele é a nossa certeza. Olhe para Cristo. Ele é aquele que veio a esse mundo, pagou o preço, morreu naquela cruz em seu lugar, pelo seu pecado, para que você não viva mais debaixo do pecado, mas viva para Deus. Devemos confiar
no tratamento de Deus e não desistir. O verso 3 de Hebreus 12, no finalzinho, diz: não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. E se você entender a palavra de Deus, você percebe que o próximo parágrafo que o escritor de Hebreus vai tratar é exatamente o trato de Deus com aquele que caiu em pecado. Ele diz: Deus disciplina a todo aquele que recebe por filho. Deus açoita. Deus corrige quando nós não queremos correção. Se você é filho de Deus, você não tem saída. Deus vai atrás de você. Ele vai lhe pegar, meu filho. Tenha certeza disso. Ele não deixa você ir longe. Ele vai atrás de você. Às vezes é necessário que Deus permita que as coisas cheguem a uma situação limite para poder tratar definitivamente a sua vida. Mas Ele vai tratar, se você é dele. O escritor de Hebreus diz: se alguém está vivendo em pecado deliberadamente e não tem sobre ele qualquer mão pesando, né, em sua consciência, em sua vida, nas circunstâncias, desconfie. Não acha que isso é bênção não, meu filho. É porque Deus tem te tratado como bastardo e não filho. Porque se for filho, Ele açoita, Ele corrige, Ele disciplina, porque Ele faz assim com quem Ele ama. Então um texto nos aponta para isso, nos mostra isso. Mas Deus requer de nós algumas atitudes. Primeiro, não podemos negar, e aqui eu quero falar com você agora mais diretamente. Tem cristãos que têm medo de assumir as suas fraquezas, de admitir a sua pecaminosidade. Tem gente que tenta construir uma imagem para si próprio, para as pessoas e para Deus, como se ele fosse o cristão perfeito, que nada o abala. Meu querido, joga isso fora. A única coisa que Deus espera de mim e de você é honestidade. Perfeição Ele sabe que não vai encontrar nem em mim nem em você. Mas Ele quer pelo menos sinceridade do meu coração e do seu coração. Honestidade com Deus. Porque Deus conhece você pelo avesso. Não minta. Não negue. Não se esconda. Não crie subterfúgios. Deus lhe conhece. E mesmo sabendo quem você é, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por você. Então não tenha medo de Deus, do trato de Deus não. Ele vai cuidar de você. Ele vai tratar com a sua graça e misericórdia a sua vida. Mas Ele pede de mim e de você. Ele requer algumas atitudes de mim e sua. Não negue ou ignore as fraquezas espirituais em sua vida. O escritor João, escrevendo a sua primeira carta à igreja, disse: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, fazemos-lo de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, João está chamando os cristãos à honestidade. Não tenha medo de Deus. Segundo, não devemos esconder ou ter medo das fraquezas, mas admiti-las, encará-las diante de Deus. Provérbios nos diz que o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não tenha medo, não negue, não esconda. Se quisermos vencê-las, temos que encará-las de frente, assumi-las, admiti-las, admitir os impulsos pecaminosos em nós, a tendência pecaminosa em nós, a fraqueza de caráter em nós, a dificuldade em vencer, confessar a Deus o pecado, sustentando-se na graça, decidir não mais submeter-se ao pecado,
abandonando a prática pecaminosa. É isso que Deus requer como atitude minha e sua. Deus, de fato, pode nos conceder a graça da vitória. Eu me lembro só de Jacó, no Val de Jaboque, Gênesis 32. Um jovem filho da promessa. Tinha por pai Abraão, por avô Abraão, por pai Isaac. Herdeiro da promessa. Mas viveu a sua vida todinha fazendo trambicagem. Enrolando, enganando, trapaceando. Ganhou o ódio do irmão por suas trapaças. Teve que fugir de casa, porque senão o irmão o mataria. A mãe que se acoloiou com ele numa tramóia contra o irmão, perdeu o filho, nunca mais o viu. Teve que ir para uma terra distante, para a terra de um tio. Foi roubado, explorado pelo tio. Parece que uma hora de família. Mas não aprendeu. E Deus, gracioso com ele, o abençoando, até o dia que Deus disse: volta para a tua terra agora. Anos depois, o pai morreu e ele não pôde ir sepultar o pai. A mãe morreu e ele não pôde ir sepultar a mãe e chorar a mãe. Longe por causa do seu pecado. Enganado, trabalhou 14 anos pelo amor da esposa que queria, enrolado pelo tio. Volta agora para sua terra. Um homem rico, abastado, abençoado, com 2 mulheres, pelo trambique do tio, as 2 irmãs que ele teve que casar. Cheio de filhos, um homem abençoado, com rebanhos enormes. Voltando para sua terra, chega a notícia de que seu irmão tomou conhecimento que tu vinhas por aí, voltando para a terra, e ele armou 400 homens para te receber. Ou seja, o tempo fechou. O negócio não vai prestar, não. E ele faz uma oração belíssima, quando tem conhecimento disso. Uma oração de crente, de quem conhece a palavra, de quem conhece o Deus de Abraão, de Isaac. Apela para as promessas, fundamenta uma oração que eu nunca vi igual. Acaba de orar e vai fazer trambique. Pega um escravo seu e diz: olha, leva uns camelos, com não sei quantas camelas de cria, e para dar para o meu irmão, quando você se encontrar com ele, diz aí: olha, foi presente do teu irmão Jacó. Depois manda um outro servo com as vacas leiteiras, com os touros, vai lá, e quando encontrar com Esaú, diz: olha, para o teu irmão Jacó, para o teu servo. E fez uns 4 presentes desse para ver se conseguia dar um jeito naquela situação e fazer o que ele sempre fez na vida. Até um dia que ele disse: não dá mais para viver desse jeito. E fez passar tudo que possuía, ficou ele sozinho lá no Val de Jaboque. E brigou com Deus em oração. E lhe apareceu o anjo do Senhor. E ele se agarrou com o anjo do Senhor. E passou a madrugada toda orando. Quando o sol vem raiando, o anjo diz para ele: deixa-me ir, porque o dia já rompeu. E ele diz: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E o anjo se volta para ele e diz: como é que você se chama? Ora, o anjo era o anjo do Senhor, pré-encarnação de Cristo no Antigo Testamento. Sabia quem era Jacó. Ele não está perguntando pelo nome dele, está perguntando qual é o problema. Porque naquela época os nomes caracterizavam o comportamento ou o caráter do indivíduo. Os pais colocaram o nome dele de Jacó porque ele nasceu agarrado num calcanhar do irmão. E botaram o nome dele enganador. E ele honrou o nome a vida toda. E agora Deus pergunta: qual é o problema? Qual é o pecado? Por que você luta tanto, insiste tanto, suplica tanto? E só quando ele encarou, enfrentou, admitiu, reconheceu diante de Deus qual era o seu problema de caráter: eu sou Jacó. Eu sou um enganador, um trapaceiro, um ladrão. Vivo a vida todinha tirando vantagem sobre os outros. Prejudiquei a minha vida, perdi o convívio da minha família, perdi os meus pais, não consegui enterrá-los, e agora o meu irmão quer matar-me. Esse é o meu pecado, Senhor.
E quando Jacó admitiu isso, Deus mudou a vida de Jacó. Ele testou até onde ele queria mudança e testou a honestidade dele. Deus faz assim comigo e com você, meu querido. Ele tem testado se eu sou uma pessoa de ânimo dobre ou não. Se hoje eu saio do culto com a consciência culpada, dizendo eu tenho que ajeitar minha vida, e amanhã eu começo a cometer as mesmas coisas que eu cometia antes. Deus quer provar até onde você quer perseverar nisso. A graça está disposta à sua vida. A vitória, meu querido, é garantida. Mas Ele quer ver até onde você quer de fato isso. E até onde você é honesto com Deus para admitir os seus pecados e culpas. Onde a coisa é negra dentro de você. Não é? Onde a força negra habita. Porque habita em mim e em você. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus, nós que cremos em Cristo. Mas carregamos a natureza pecaminosa e caída em nós, que lateja. E Deus quer de mim honestidade, sinceridade em lidar com Ele e com a minha natureza pecaminosa. A graça está à minha disposição. Deus quer somente testar a minha honestidade. Aplicando então a nossa vida, meu querido. Certamente eu sei que há pessoas aqui neste lugar que talvez desconheçam o amor e a graça de Deus. Pessoas que ainda não se arrependeram de sua condição de pecado diante de um Deus Santo. Eu queria me dirigir primeiro a vocês. Gostaria de lhe fazer mais essa pergunta. É pessoal. Eu não quero sua resposta pública. É você e Deus. Gostaria que você tomasse uma decisão quanto à sua vida espiritual. Seu nome está escrito na lista de Deus, da galeria da fé dele? Você já se perguntou isso? Porque a Bíblia diz que há um livro onde Deus escreveu o nome daqueles a quem Ele chamou e que tiveram as suas vidas transformadas por sua graça. Seu nome está nesse livro? Está nessa relação de Deus? Você tem dúvidas sobre isso? Se tem, você deseja que seu nome seja colocado lá? Confia que Deus pode colocá-lo na lista dele? Confesse os seus pecados ao Senhor nessa noite. Admita que você não é justo. Nomeie a Deus os seus pecados que você bem conhece. Entregue a sua vida a Ele, pois Ele mesmo diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Faça isso em nome de Jesus, para o seu bem. Certamente eu sei que há pessoas aqui neste lugar que encontram-se desanimadas em sua vida espiritual. Outras encontram-se muito comprometidas com o pecado, com sua consciência culpada lhe acusando dia e noite. Meus queridos, Deus não nos chamou para isso. Se você disse dele, se você um dia entregou a sua vida a Cristo e você está vivendo sob o domínio do pecado, Deus não te chamou para isso. Do mesmo modo como tratou com os seus no passado, Ele deseja tratar com a sua vida, libertá-lo do pecado. Você consegue identificar os pecados, as fraquezas, as tendências pecaminosas que ele tem feito pecar contra Deus e amargar derrota em sua vida cristã? Você não quer confessar a Deus isso agora, não? Não quer chegar para Ele como Jacó chegou e rasgou o coração e abriu a alma? Senhor, eu tenho vivido uma vida derrotada.
Eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu já fiz profissão de fé, meu nome está lá na igreja. Mas minha vida está longe daquilo que eu sei que o Senhor quer para mim. E eu não tenho conseguido vencer pecado. Confesse a Deus. Deus só espera duas coisas de você. Ele quer ver até onde você quer mudança de fato. E Ele quer ver até onde você é honesto com Ele. Só basta isso. O poder para libertar você vem dEle, não vem de você. A graça é dEle, a sua disposição não vem de você. Você não quer confessar ao Senhor o seu pecado? Peça-lhe perdão. Renuncie ao pecado, assim como fez Agostinho. Peça ao Senhor livramento, libertação, vitória, pureza de vida, coerência com aquilo que você sabe que é verdade. Aqueles que se chegam a Deus em confissão e arrependimento verdadeiro, o fazem porque ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Peça a Deus que o Espírito dele mova o seu coração ao arrependimento. Peça a Deus que o Espírito dele que está aqui no nosso meio traga a você a presença do Senhor, com o coração liberto, quebrantado. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, nos diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Chegue-se a Deus, meu querido. Hebreus capítulo 11, verso 16. Deus não tem vergonha deles, de ser chamado seu Deus. Deus quer falar essa mesma coisa da sua vida, meu querido. Entregue a sua vida ao Senhor. Diga: Senhor, eu não quero mais viver no pecado. Eu quero ter uma vida santa contigo. Eu quero que o Senhor não se envergonhe de minha vida. Faça parte daqueles do qual o mundo não é digno. Peça a Deus que lhe coloque nessa lista, em nome de Jesus. Acerte sua vida com Deus. Levante a sua cabeça. Sacuda o pecado de sobre sua vida. Dê a volta por cima na graça de Jesus. Aproprie-se da vitória que foi conquistada por Jesus naquela cruz. Ele morreu na cruz para lhe libertar de todo o pecado. Aprendemos com a palavra de Deus uma preciosa lição. O que realmente vale não é o que fizemos, mas o que nos tornamos depois disso. Não é como estou, mas o que serei no futuro pela graça de Deus. Não é como começou, mas como minha vida irá terminar. Que Deus nos conceda a graça do arrependimento. Que Deus nos conceda a disposição de render a nossa vida a Ele e nos entregar a Ele. Eu queria convidá-lo nesse momento agora a baixar sua cabeça, a buscar o seu Deus. Ore ao Senhor na intimidade do seu coração. Ore ao Senhor com sinceridade de alma. Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Noé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Sara, o Deus de Davi. Pai querido e Deus amado, o Senhor conhece muito bem a nossa vida, a nossa intimidade, o nosso coração. Não há como nos esconder do Senhor. Tu conheces muito bem, Senhor Deus, as nossas lutas, os nossos fracassos, as nossas quedas, as nossas vergonhas. Tu conheces muito bem, Senhor.
nós queremos nos achegar diante do Senhor com sinceridade de coração nessa noite. Pedir que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha sobre nossas vidas nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, nos quebrante, nos humilhe diante do Senhor, para que possamos confessar ao Senhor a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa natureza pecaminosa. Nós confiamos ao Senhor Deus na graça e na misericórdia do Senhor. Mesmo sendo nós pecadores, nos amastes a ponto de enviar o Teu Filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, em nosso lugar, para nos libertar da morte, do pecado e da condenação. Nós não estamos aqui nessa noite em vão. Nós não viemos aqui por acaso. Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas, e não há ninguém aqui nessa noite que não esteja aqui por causa de um propósito pessoal e particular do Senhor em suas vidas. Por isso nós clamamos em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, trabalhe em cada coração e em cada vida, nos levando a arrependimento sincero diante do Senhor. Faz com que no nosso coração desperte essa fé plantada pelo Teu Espírito, de confiarmos tão somente na suficiência do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. Pois o Seu sangue é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados, para nos purificar de todas as nossas injustiças, ó Senhor. O Teu sacrifício, ó Cristo, é suficiente para nos libertar da condenação eterna e nos levar para a vida eterna, para o reino de glória. Queremos experimentar isso nessa noite, aqui, Senhor Deus. Tu conheces cada coração, o que cada um de nós precisa do Senhor nessa noite. Opera em nosso meio graça e favor, Senhor. Derrama da Tua graça sobre as vidas aqui nessa noite. E que saiamos daqui transformados pelo Teu Espírito Santo. Saiamos aqui libertos do pecado. Iniciemos um novo ano desembaraçados do peso e do pecado que nos assedia. E corramos livremente a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A Ele rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É no nome dEle que nós oramos a Ti, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre sua vida nesse momento agora. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos entoar esse cântico, bênção. O pastor Kleber nos conduzirá nesse cântico. Fiquemos de pé e vamos entoar ao Senhor. Seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás por nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás por nós, pelo que farás.
Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.